DRE. A demonstração do resultado do exercício é um relatório contábil que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando lucro ou prejuízo, considerando um determinado período de tempo. A importância desse documento vai além do cumprimento das exigências contábeis e fiscais. Ter esse controle também é essencial para o sucesso do seu negócio. Saber usar a DRE é importante para a administração da sua empresa. Esse relatório confronta os dados das receitas e das despesas do negócio, mostrando o resultado líquido do seu desempenho e detalhando a real situação operacional de um negócio. Ao utilizar esse controle, também como relatório gerencial, você poderá avaliar como anda a saúde financeira da sua empresa e, assim, usar as informações para tomar decisões que irão reduzir os gastos e fazer seu negócio faturar mais. Legalmente, esse demonstrativo deve ser feito a cada ano, porém a empresa pode optar por realizá-lo mensalmente como um relatório gerencial para melhor acompanhamento da gestão ou trimestralmente, considerando as obrigações fiscais. Agora que já sabemos o que é DRE, vamos aprender a fazer. Temos aqui uma estrutura básica do que é uma DRE e uma empresa em um determinado período obteve uma receita bruta de R$100.000 e deduções e abatimentos foram R$1.000, resultando na receita líquida de R$99.000. O custo de produção de venda foram R$40.000, no lucro bruto aí sendo R$59.000. As despesas com vendas foram R$5.000, despesas administrativas R$30.000 e despesas financeiras R$1.000, sendo aí o resultado líquido dessa empresa de R$3.000. Conciliação bancária. A conciliação bancária é muito importante para a saúde da empresa. Com ela é possível fazer o controle do seu financeiro interno com tudo que entrou e saiu da sua conta e está lançado no extrato bancário. Essa ferramenta é essencial para a gestão financeira de qualquer empresa, seja ela grande, média ou pequena. É preciso monitorar o dinheiro que entra e sai. A conciliação bancária é importante para que o gestor possa averiguar se houve fraudes internos e notar as inconsistências para preservar a saúde financeira da empresa. Como fazer uma conciliação bancária? Cultura de prestação de contas, verificação de saldos, análise de detalhes, correção e armazenamento. Agora vamos ver como deve ser feita a conciliação bancária. Primeiro passo, é preciso fazer o lançamento das movimentações de entrada e saídas financeiras. Diariamente, a empresa deve fazer o controle de tudo que ocorre na parte financeira da mesa. Segundo passo, o saldo no extrato bancário deve ser verificado. Terceiro passo, é necessário conferir se os detalhes dos lançamentos feitos estão corretos, valores, datas, etc. Quarto passo, caso houver diferenças nos lançamentos, é preciso fazer uma correção. Quinto passo, além de enviar os documentos para a contabilidade, é importante não deixar de guardar boletos bancários, comprovantes de pagamentos, notas fiscais e extratos bancários. Balanço patrimonial é um relatório financeiro que tem por objetivo apresentar uma situação contábil e econômica de uma empresa em determinado período, pois ele é o demonstrativo financeiro mais importante de um negócio. Saber o que é balanço patrimonial é fundamental para manter a saúde financeira da empresa. Isso porque ele lista todos os bens, recursos, direitos e investimentos pertencentes ao negócio. Com uma visão ampla e clara desses valores, fica bem mais fácil identificar se a empresa está gerando lucro ou não, se é um bom momento para investir, se é mais prudente reter gastos. O balanço patrimonial faz parte de toda a empresa, assim como o nome sugere. Procura estabelecer uma verificação do equilíbrio, um balanço,
entre o que a empresa tem e o que ela deve. Digamos assim, no dever estão dívidas e obrigações fiscais comuns do dia a dia dos negócios. No entanto, se a empresa não tiver de olho no quanto isso anda equilibrada, é provável que se desregule financeiramente, ao acabar contraindo mais dívidas do que arrecadando, por exemplo, comprometendo seu futuro. Se ela tem um quadro difícil, pode analisar quais bens possui, liquidar algum deles para quitar ou então até mesmo para investir em crescimento. Contudo, é importante ressaltar que nem só o que ela lucra entra no balanço. Ali deve constar também todas as suas posses que compõem o patrimônio em si. Desse modo, ele é muito mais que um simples controle de fluxo de caixa. Embora esse último seja importante, não engloba todas as coisas que a empresa detém. É por isso que o balanço patrimonial é muito mais completo. Ele ajuda a empresa na visão da real situação geral em que se encontra. Como fazer o balanço patrimonial? O balanço patrimonial representa o patrimônio da empresa. Ele traz exatamente as responsabilidades e direitos dela. E é isso que a palavra patrimônio significa. Vamos simplificar? Ativo. Ativos são os bens e direitos da empresa. Passivo. Passivos são as obrigações com terceiros. E patrimônio líquido, que é a obrigação com os sócios. Passivo e patrimônio líquido é a origem do dinheiro e contabilidade da empresa, sendo normalmente aplicada no ativo. Agora vamos aprender na prática? Aqui temos um modelo de balanço patrimonial. Vou explicar a seguir alguns termos e ações que foram feitas nesse balanço. O primeiro investimento da empresa vem do capital social, que é a primeira conta que se coloca na contabilidade. O capital social dessa empresa foi de 3.000, que foi comprado máquinas. Então, vemos a origem e a aplicação do capital social. Em obrigações com terceiros, ela criou duplicatas a pagar, o que significa que comprou algo a prazo, logo está devendo a alguém. Vemos ali também que ela comprou imóveis e mercadoria. A soma desses dois dá 10.000. Então, a origem desses produtos veio da duplicata a pagar, que foi aplicada no balanço. Temos também o empréstimo a pagar, que geralmente estão ligados ao banco. A aplicação desse empréstimo foi feita na compra de caixas e bancos. Sempre vai ter uma origem e uma aplicação na contabilidade. Vamos aprender mais? Estrutura de balanço. Ativo. Dentro do ativo temos dois termos: o ativo circulante e o ativo não circulante, sendo que este possui 4 contas: a realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Passivo. Passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Lembrando que estes dois de cima são as obrigações que eu tenho com terceiros e o patrimônio líquido, as obrigações que tem com o sócio. Vamos explicar a seguir? No ativo não circulante temos as 4 contas: a realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Bom, ativo circulante são todas as contas que representam os bens e direitos a curto prazo, até 1 ano. Por exemplo, banco, caixa, estoque e duplicatas, que estão em constante movimento e se encaixam nesse termo. Ativo não circulante são os bens e direitos que a empresa tem,
não vai ser utilizado no período de 1 ano, e sim acima. Realizável a longo prazo. São direitos e obrigações que se transformarão em dinheiro após 1 ano. Investimento. São aplicações feitas em bens que não estão ligados à atividade principal da empresa, como por exemplo, a compra de obras de arte e aplicação em ações. Imobilizado. São bens que são utilizados para a manutenção de atividades da empresa, como por exemplo, máquinas e veículos. Estes são bens tangíveis e se encaixam nesse termo. Intangível. São todos os bens incorpóreos. Mas o que são incorpóreos? São tudo aquilo que eu não posso tocar fisicamente. Logo, softwares e marcas são intangíveis e se aplicam nesse termo. Passivo circulante. São todas as obrigações que têm vencimento no prazo de até 1 ano, curto prazo, como fornecedores e contas a pagar. E quando eu digo contas a pagar, todas entram nesse termo, ou seja, conta de água, luz, internet, etc. Passivo não circulante. São todas as obrigações que têm vencimento após 1 ano, longo prazo, como por exemplo, empréstimos e financiamentos. Patrimônio líquido é a parte do próprio capital dos proprietários que foi investida na empresa, como por exemplo, o capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Todos se encaixam nesse termo. E aqui terminamos a nossa apresentação.